Glória a Deus. Eu quero realmente continuar na linha que nós estamos ministrando. E nessa noite, uma palavra que Deus tem colocado comigo nessa semana fala de permanecer. Permanecer. Amém, queridos? Fala para o teu irmão, meu irmão, permanece. Amém? Fica firme aí, permanece nas coisas do reino. Amém? Glória a Deus. Queridos, no dicionário, se for procurar o dicionário, permanecer, ele diz que diz respeito a continuar sendo ou prosseguir existindo, conservar-se, ficar. No grego, permanecer significa ficar, habitar, continuar a estar presente, ser sustentado, mantido continuamente, não perecer, durar e atuar. Permanecer em Jesus, queridos, que é a principal área para nós, daquilo de nós temos constância, permanecer nele, é uma das palavras que o Senhor mais traduz e diz, se a gente acompanhar ali o Evangelho de João, capítulo 15, ele dizendo que eu sou a árvore, né, e vocês são os ramos, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando nele, que permanece nele, vai dar fruto, vai frutificar. O próprio Jesus declarando isso. Então, permanecer em Jesus, queridos, é acolher sua palavra, o seu exemplo e procurar colocar em prática. Permanecer, guarda bem esta palavra, daquilo que Deus quer falar conosco, já tem falado ao meu coração e quer falar no teu coração nesta hora, de nós de fato permanecer. Queridos, permanecer é uma coisa muito, ele é um grande desafio. Permanecer é um grande desafio. Porque pessoas podemos colocar em qualquer área da nossa vida. Você almeja alcançar algo, você almeja alcançar aquele lugar. Então você corre naquele. Quando você alcança aquilo lá, às vezes, e a gente percebe muitos, e nós somos tomados por uma situação de a gente alcançar algum certo nível, ou quase alcançar aquilo lá, e ali a gente dá uma estacionada, e a gente começa a relaxar. Eu creio que chegar a algum nível, muitas vezes, não é aquilo que é o mais difícil. Você pode até chegar, mas o permanecer é aquilo que exige muito mais de nós. E o Senhor, nesses dias, querido, Ele quer falar ao nosso coração de nós, de fato, entendemos o que é permanecer na sua presença. O que é permanecer sendo um com Ele. Amém, queridos? Porque nós não atingimos, não conseguimos pela força humana atingir, mas pela fé em Cristo Jesus, pela morte na cruz, o Senhor nos deu acesso à sua presença, e nós nos achegamos a Ele, e de fé em fé nós crescemos nele, amém, queridos? Agora nós estamos nele, e o que Ele pede para nós nessa hora é que a gente precisa ser bem insistente quanto a isso, é permanecer nele, não tirar os olhos dele. Nós vamos olhar firmemente ao autor e consumador da nossa fé. Então, permanecer, queridos, de fato é um grande desafio para nós. Amém, gente? Não é verdade, gente? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você que permanecer faz... Quantos aqui já fizeram um regime, ou fizeram exercício para você manter, olhando assim em termos de peso? Quem já fez isso? Tá, daí quantos conseguiram chegar lá? Tá, quantos conseguiram manter? Porque às vezes, querido, você esforça por um tempo e chega, mas quando você está lá, o manter não é difícil, gente? Muito difícil. Agora presta atenção, que as coisas espirituais, o Senhor já falou que seria assim. E por isso que Ele sempre nos dá um alerta da gente não dar brecha e a gente permanecer nele. Olha, permanece. Jesus falou, olha, eu só posso fazer porque eu permaneço no Pai. Permanecei em mim, e eu vou permanecer em vocês. E assim vocês vão dar fruto. Isso, queridos, Deus quer ver realmente fruto das nossas vidas, amém, queridos? E eu quero nessa noite trabalhar o nosso coração em todas as áreas, nesse sentido, a gente poder permanecer na presença do Senhor, permanecer sendo fiel a Ele. Nós estamos vendo muitas más notícias vindo, querido. Tem muita coisa que está vindo hoje para confundir a tua mente, para confundir o teu coração. Mas o Senhor nos chama a um lugar de permanecer nele, por isso que Ele fala, permanece em mim. Aquele que permanece em mim, as minhas palavras permanecem nele, ele vai frutificar. Mas se nós dermos vazão, queridos, para ouvir tudo o que está acontecendo, é um lugar que a gente fala, eu vou parar, acho que não serve mais. Eu não vou mais para a igreja. Por que vou para a igreja? Olha tanta confusão que tem.
Mas o nosso Deus, querido, nós não podemos esquecer, Ele é o Deus da igreja. O que estão fazendo com aquilo que se chama igreja, nós precisamos orar, Senhor, em nome de Jesus, todo engano sai. Todo espírito maligno que tem tentado entrar, trazer confusão, sai, porque o nosso Deus, Ele não é Deus de confusão, Ele é um Deus de paz. Mas a igreja é dele, e Ele que fala, olha, vocês precisam ser um. Quando vocês são um, unidos no propósito, aí que eu vou derramar a minha bênção. Tem muita gente perdendo a bênção porque não está sendo um, não está permanecendo. Sim ou não, gente? E por isso que a gente precisa parar um pouquinho e falar, a quem eu tenho ouvido? A quem meus ouvidos estão atentos nesses dias? Eu preciso estar centrado naquilo para me permanecer firme. E eu quero falar hoje sobre Paulo, como ele conversa, como ele fala isso para Timóteo. E ele falou, eu tenho me mantido firme. Porque Paulo, assim que ele teve uma experiência com Deus, que você não vê Paulo tendo baixos, assim, Paulo ele se manteve um homem fiel, tanto que no final da sua vida, falou, olha, eu combati um bom combate, eu completei minha carreira, eu guardei a fé. Quantos querem viver assim, queridos, a sua vida? Falou, olha, não importa que passou, mas agora eu quero, Senhor, adentrar neste lugar e permanecer na tua presença. E eu sei que muitos, queridos, se você não tomar cuidado, quem sabe você nem chegou na presença. Pastor, mas permanecer aonde? Primeiro você precisa chegar. Precisa saber conhecer a verdade realmente que liberta, que transforma, para daí poder permanecer. Amém, queridos? Quando estão comigo? Porque é muito fácil, gente. Assim como está acontecendo nesses 4, 5 dias, mais ou menos. Quantos passaram frio? Tem muita gente que não passou frio. Quem tem passado frio ainda? Agora eu te falo, o frio é aquilo que ele vem e você tem a maior disposição de sair da sua cama. Quem aqui no frio tem a maior disposição? Você, assim, automático, você fala, eu vou enfrentar as coisas. Não. Há uma necessidade, sim ou não, gente? Você sai porque você tem algo, compromisso. Sabe, queridos, quando nós temos um compromisso com Deus, que é maior do que isso, nós temos cantado, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso da minha vida, a tua presença, Senhor, é aquilo que me basta, queridos, e é um tempo, sabe, por que eu estou falando isso do frio? Porque, queridos, assim como um frio natural pode tirar as nossas vidas, deixa eu, bem sincero, levanta só o dedinho do pé para ninguém ver o negócio, mas quantos aqui você talvez cancelou, ou você não foi algum tipo de um compromisso que não era tão importante por causa do frio? Só o dedinho do pé, não precisa levantar a mão. É fácil ou não é fácil você cancelar as coisas? É fácil você, por isso que, queridos, o se manter firme, o se manter uma coisa, é algo tão difícil. E eu quero dizer nessa hora, querido, que as coisas com Deus, muitos têm se esfriado, por quê? Porque quando a chama não está, a presença de Deus não está aqui dentro, aquilo que talvez é uma coisa, não tem tanta importância, é aquilo que você vai deixar para lá. E a primeira coisa que você vai abandonar é isso. E nós precisamos ser fervorosos no Senhor. Senhor, há algo que me move, e o que me move é a tua presença. Amém, queridos? Quantos querem ter mais cheios do Senhor, realmente repletos dele? Eu quero, sobre essa palavra permanecer, eu quero ler alguns textos com vocês, vai estar sendo projetado também. João capítulo 15, verso 7. João 15, 7. Olha o que Jesus diz, né? Eu já citei alguma coisa sobre isso. Diz assim, mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Queridos, pedirá o que quiser. Sabe, e tem coisas que a gente pode dizer, quantos creem que esse pedirão o que quiser pode ser coisas naturais também? Sim ou não? Agora, o permanecer, queridos, não envolve coisas naturais. Amém? Porque Jesus falou, aquele que permanece em mim, e as minhas palavras permanecem. Queridos, quando a palavra permanece aqui dentro, ela vai mudar aqui, e a partir daqui vai ter uma ação. Então, o que Jesus está falando, olha, aquele que se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem. Até ir para o Termas de água quente. Quem quer ir para o Termas essa semana de água quente?
Só 2, 3. Querido, se você orar, Deus pode te dar. Quem não pediu, não vai ter. Mas, queridos, Deus, nós sabemos, a palavra de Deus é clara, Deus não mente. Agrada-te do Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração. Amém? Então, em todas as áreas, e aqui a palavra de Deus está nos dizendo, olha, vocês pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Então, eu quero, mais uma vez falar, queridos, chegar até certo lugar, até certo nível, muitos podem chegar, ou quase chegar, mas permanecer neste lugar é o grande desafio que nós temos. E eu quero declarar em nome de Jesus, queridos, que nós não só vamos permanecer, mas nós vamos crescer mais. Amém? Você quer, queridos? Não só permanecer na graça, no favor do Senhor, mas crescer. Porque a Bíblia fala que, seguindo a verdade, em amor, nós cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. E ele fala de quem? Na qual todo o corpo, unidos, sendo bem ajustados, cada um fazendo a sua parte, na sua né? Do que fala do corpo de Cristo, a Bíblia fala que cresce para o aperfeiçoamento disso. O Senhor faz crescer, é isso que Ele quer fazer em nós. Então, mais uma vez, olha para o teu irmão e fala, meu irmão, permaneça, então firme no Senhor. Permaneça naquilo que você está recebendo dEle, amém? Amém, gente? 1 João 3, 24. 1 João 3, 24. Diz assim, aqueles que obedecem a seus mandamentos, permanecem nele, e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu, permanece em nós. Olha que palavra, queridos, que João está trazendo. Olha, aqueles que obedecem os seus mandamentos, permanecem nele, e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu, permanece em nós. Quantos tem o Espírito aí? Permanece em você, amém, queridos? O Espírito permanece, como nós sabemos disso? Como nós sabemos que Jesus está em nós, aquele que obedece os seus mandamentos, queridos. Obedecer fala de praticar, não apenas conhecer. Não é apenas conhecer, porque o conhecer, queridos, todo mundo pode conhecer, está a evidência, as coisas estão tão claras, qualquer um pode entrar, qualquer um pode acessar, qualquer um pode ler a Bíblia, desse livro, qualquer um pode ler, pode acessar as coisas, está ali inteirado por tudo que fala isso, mas se a palavra não entrar e não trouxer prática, nós não vamos ter. O permanecer, que fala de permanecer, é Jesus vindo todos os dias trazendo evidência. Filho, eu estou com você, olha, eu sou vencedor, e eu vou tornar você vencedor também. E quem vai fazer isso em nós, queridos? É o Espírito de Deus que está dentro de nós, na qual o texto diz. O Espírito que Ele nos deu, Ele permanece em nós, e nos dá essa direção. Amém? Amém, queridos? O Espírito de Deus que está e nos aquece, e move sobre nós. E agora, como eu citei, de falar de Paulo escrevendo, e Paulo falando isso a Timóteo, que reflete isso sobre nós. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 10 ao verso 15. 2 Timóteo 3, de 10 a 15. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Olha, você sabe muito bem o que eu ensino, como eu vivo, e qual é o meu propósito de vida. Você conhece bem, Timóteo, a minha fé, minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento eu suportei, e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os perversos, os impostores, eles irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aquele de quem você aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Queridos, Paulo está compartilhando, falando isso para Timóteo, e falando, Timóteo, olha,
E aqui nós vamos ver várias coisas que estão acontecendo, e ele pede para tomar cuidado com as pessoas até que estão do lado. Você conhece, primeiro ele fala de conhecer o quem é. Olha, você sabe quem sou eu, Timóteo. Eu sou Paulo, aquilo que eu tenho crido, aquilo que eu tenho ensinado, a minha paciência. Você sabe também quanta perseguição e quanto sofrimento eu suportei do que me aconteceu por onde eu passei, em Antioquia, nessas cidades. Mas os perversos, os impostores que estão ali, eles irão de mal a pior. Ele falou, olha, eles enganarão outros e serão enganados, queridos. Há muitos impostores vindo aí. Por isso nós vamos nos atentar, mais uma vez eu falo daquilo que nós temos ouvido. Cuidado com aquilo que você está ouvindo, não reproduza, sem você conhecer na essência o que está acontecendo. Nós precisamos orar, é tempo da igreja se levantar em oração, queridos. É tempo da igreja ser Bíblia, palavra de Deus viva. Não citar apenas texto, porque texto você está vendo um monte. Tem gente que vai criticar, que cita a palavra. Tem gente que vai defender, que cita a palavra. O diabo citou a palavra. Então há falsos ensinos que estão por aí. E a palavra, e o que Paulo está falando para Timóteo, você está vivendo no meio de uma turma terrível que está por aí. Mas eu digo que você sabe quem eu sou, Timóteo. Então fala de caminhar junto. E eu quero parar um pouquinho aqui, queridos, fazer uma pergunta para você. Você conhece quem caminha com você? Você conhece quem está caminhando com você dia após dia, gente? Sabe que às vezes quem tem mais conhecimento quando caminha junto assim, podemos dizer que é um casal. E mesmo assim, tem surpresas que acontecem, sim ou não, gente? Porque a pessoa pode esconder, a pessoa pode ver uma vida dupla, enganar a esposa, enganar filhos, mas ninguém engana o Senhor. Mas eu estou falando de um âmbito agora, queridos, que se um casal é difícil, imagina um relacionamento de trabalhadores, de patrão, empregado, de amigos, de irmãos em Cristo, porque às vezes tem irmãos aqui que você conhece só aqui no culto, você não sabe a essência de casa, e de repente um homem está falando maravilhas aqui, e a esposa do lado ouvindo, falou, meu Deus, será que é o meu marido? Será que é o mesmo? Será que é a minha esposa? Ou os filhos falando, será que é meu pai mesmo esse daí? Porque em casa é diferente, as coisas são diferentes, queridos, e essa permanência que diz, é onde eu estou, eu preciso permanecer nele, ele vai permanecer em mim, e aonde eu for, eu vou dar frutos que agrade a ele, permanecer nas coisas que pertencem a ele, precisa chocar o nosso coração, como vocês estão entendendo? Amém, queridos? Então, a gente precisa olhar a procedência, daquele que vive a palavra. Então, um conselho para você, meu querido, com quem você caminha, com quem você anda, com quem você talvez, muitos, porque sabe o que acontece? O brasileiro em si já é assim, o brasileiro ele ganha, parece que a confiança ganha bem rápida, não é assim, gente? Uma meia hora de conversa com alguém, daqui a pouco você está conversando, então a pessoa já escancara a vida dela inteira. Você fala, meu Deus, nem conheço a pessoa, mas já abriu tudo que ela está passando, e a pessoa é assim, vai abrindo. E a gente precisa tomar cuidado, queridos, com quem a gente abre e para quem nós abrimos as coisas, porque nós vamos ver a procedência, se aquela pessoa, o que ela fala, ela vive, ou o que ela vive, se ela faz isso, queridos, a gente só vai saber isso numa vivência, se a pessoa tem uma vida com Deus, se ela tem uma vida com Deus, em casa, no seu trabalho, onde tudo que ela falar, vai refletir da sua vida, amém, gente? Nós vamos viver Cristo. Eu encontrei um tesouro precioso, está dentro de mim, e eu quero o Senhor, e nós temos declarado, eu quero o Senhor, como Maria, que estava aos seus pés, ali ela escolheu a boa parte, porque como que sabemos que escolheu a boa parte? Não porque ela falou, mas porque o próprio Jesus falou, olha, ela escolheu a boa parte e ninguém vai tirar isso dela, a experiência que ela está tendo comigo, ninguém tira. E às vezes nós estamos correndo, querido, não que Marta seja má, não, Marta é uma mulher tremenda, como nós precisamos de Martas, no sentido de trabalho, de coisas na igreja, tudo, é uma mulher tremenda, ela que coordenava a casa. Maria foi muito abençoada, porque tinha uma irmã mais velha ali, que sustentava ali também, mas o que Jesus queria falar para Marta, Marta, você está correndo, atarefada para tudo, Marta, eu te amo, um negócio, mas querida, tem momentos que você tem que parar, você tem que escolher a boa parte, eu estou aqui. E Jesus está falando isso para nós, querido. Muitas vezes nós estamos correndo com tanta coisa, tentando dar tanta importância. Ele falou, eu estou aqui. Eu quero escolher o bom tesouro, Senhor, eu quero a tua presença.
Sabe por quê, queridos? Porque vai ter momentos que Maria, agora eu quero, e Jesus vai falar, não é agora, querido, agora sai daqui porque você tem que trabalhar. Pedro não queria fazer uma tenda? Senhor, está aqui tão bom ficar com o Senhor Jesus aqui, vou ficar com Moisés, ficar com Elias, nós aqui, estamos escolhendo a boa parte. Jesus fala, cara, você não sabe de nada. A própria voz do céu veio, olha, esse é meu filho amado, ouve ele, cara. E Jesus naquela hora falou, cara, tem muito trabalho lá embaixo agora. Como estão entendendo, queridos? Há um momento que você precisa estar colado assim nele, mas um momento que ele fala assim, agora vai. Aquele gadareno foi curado de tanto demônio, de tanta coisa que ele tinha. E ele queria, Jesus, quero ir contigo. E Jesus falou, cara, não, agora é o teu tempo de você ir ministrar a tua família. Do que você tem recebido de estar comigo, eu já estou te enviando. Amém, gente? E nós vamos entender esse lugar de permanecer quando Ele está em mim, queridos. Eu estou ligado nele, Ele está ligado em mim. Por onde eu for, Ele está comigo. E eu vou fazer a obra nele, amém, queridos? Agora, presta atenção aqui. Saber com quem nós andamos é muito importante. E é a chave, eu anotei isso, queridos, é a chave para nós avançarmos na unidade, naquilo que Deus ordena, que chama bênção. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos convivam. A essência da palavra lá, que vivam, né, é conviver. Conviver é você estar entendendo, sabendo a necessidade, conhecendo o coração, sabendo as aplicações que tem da pessoa, saber quem ela é, como tem sido a vida dela. Ó, como é bom que os irmãos convivam, né, porque é como óleo. E fala dessa unção que vem sobre a cabeça, sobre a autoridade, né, não tem, do sacerdócio que vem sobre a barba, né, e vem sobre a gola das vestes, ali neste lugar de unidade, de um só coração, ali o Senhor vai ordenar a bênção dele, quando tiver unidade no propósito. Permanecer onde Deus está, implica, queridos, implica, e eu quero usar um pouquinho agora essas palavras que Paulo falou para Timóteo. Eu quero usar desse texto do versículo que nós lemos aqui, eu acho que é o versículo 10, do 2 Timóteo capítulo 3, verso 10, Paulo disse isso para Timóteo, Timóteo, você sabe muito bem, queridos, quando Paulo fala para Timóteo, ele está dizendo alguma coisa de alguém que anda com ele, conhece ele na intimidade, e ele começou a falar, Timóteo, você sabe muito bem o que eu ensino, como eu vivo, e qual é o meu propósito de vida. Você conhece minha fé, minha paciência, meu amor e a minha perseverança. E eu notei essas 3 palavrinhas, queridos, que eu acho que elas precisam estar evidentes em nós, na nossa comunhão e no nosso estar em Deus. E essa primeira palavrinha que Paulo falou para Timóteo, ele disse, olha, você sabe muito bem o que eu ensino. O que ensino? É uma pergunta que precisa ser feita para nós. O que nós estamos ensinando, queridos? A Bíblia é a nossa referência. A Bíblia, a palavra de Deus é a nossa base. O que nós estamos ensinando da palavra aos outros? Porque Paulo está falando com aquele que ele intitulou, ele colocou para Timóteo como, olha, você, Timóteo, é meu filho amado, alguém que está junto comigo. Você conhece, Timóteo. Eu estou falando para você, porque vai vir adversidades, vai vir tempestades, vai vir situações difíceis na sua vida, mas eu quero dizer para você, Timóteo, você sabe o que eu ensino. Amém, queridos? A Bíblia é o nosso manual. O que nós temos falado para as pessoas? O que nós temos ensinado para as pessoas? Nós vivemos numa época aí, negócio, até hoje está o negócio do tal do coach. O coach, o que vai poder ensinar? O coach vai ensinar a Bíblia? Talvez vai pegar um texto na Bíblia, mas vai falar, olha, você pode, você é o herói, você tal, quer levantar a pessoa. E a Bíblia fala que aquele dos maiores, sabe que é o maior homem que Deus falou sobre, né, sobre a terra, e dizendo que não, dos nascidos de mulher não houve maior que ele. O que ele declara para nos ensinar? Convém que eu diminua e que ele cresça. Eu não sou nem digno de desamarrar ou amarrar essa sandália dos seus pés. Da humildade de nós nos colocarmos diante dele, amém, queridos? Então, o que nós temos vivido, o que nós temos ensinado, o que as pessoas conhecem do ensino da nossa vida? Então, isso Paulo falou para Timóteo, Timóteo, você sabe bem o que eu ensino. E a segunda palavrinha que ele disse, Timóteo, você sabe como eu vivo.
E aqui dá implicação para nós, querido. Como que eu tenho vivido? Eu tenho vivido como um cristão, eu tenho tido integridade, eu tenho a minha casa em ordem, eu tenho meus negócios em ordem, para me poder ser, queridos, vocês estão entendendo, queridos, que a gente caminha com pessoas, e a gente precisa dar o exemplo de caminhar com pessoas, e permanecer naquilo que precisamos ensinar, e precisamos viver uma vida, e conhecer com quem nós caminhamos. E Paulo está falando, Timóteo, você está caminhando comigo, você sabe o que eu tenho ensinado, você sabe como eu vivo, você sabe a minha integridade, o meu coração, e nós precisamos repartir isso, amém, queridos? Ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, mas nós quando colocamos nossa casa em ordem, as pessoas precisam saber que está em obras, nós estamos caminhando, olha, Deus tem nos ajustado, tem feito isso, mas o nosso coração está nele. Estou sendo ensinado, há áreas da minha vida, quantos precisam de áreas para ser mexido em você, querido? Uma só? 2, 3, 4, querido, nossa, eu sou o primeiro, quantas áreas eu preciso ser mexido pelo Senhor? Nós andamos com o mestre, que ele fala, se eu estiver em você e vocês em mim, vocês vão sendo ajustados, vão sendo trabalhados, e sabe quem que Deus usa, quem que Jesus vai usar para trabalhar a nossa vida? O nosso irmão, por isso que nós precisamos saber com quem nós temos andado, querido, por isso que nós precisamos andar perto de Paulo. Paulo falou, Timóteo, olha, vai vir temas, você sabe o que eu tenho te ensinado, você sabe o que eu tenho vivido, como eu vivo, e ele fala uma palavra depois também, ele diz, o que eu ensino, como eu vivo, e qual é o meu propósito de vida, qual é o meu propósito de vida? Sabe, queridos, tem muita gente que tem um propósito na sua vida, que é só isso, eu quero ser bem sucedido, ganhar dinheiro, e não depender de ninguém, e o propósito que Deus tem para nós, será que é isso? Porque muitas vezes o propósito de Deus fala para nós o seguinte, olha, a minha graça te basta, e nós vamos parar de correr. Qual é o propósito? Qual é o meu propósito de vida? Qual é o final das coisas que eu estou colocando? Porque, queridos, propósito fala da gente definir uma coisa e tem um final. Sabe, eu tenho estudado algumas coisas sobre alguns reis, quem sabe vou ministrar, não sei se vou montar um texto, ou ministrar uma sequência, mas estava até separando, poderia até ministrar nessa noite, mas Deus colocou essa palavra no meu coração, mas a gente começa a ver tanto, né, a gente que tem acompanhado, lido tantos juízes, tivemos no Ina College, né, falando de vários juízes que foram levantados, reis, queridos, e se levantavam e que desagradavam ao Senhor. Então, pessoas, tem aqueles que começavam super bem, olha, agradava ao Senhor, colocava a sua vida diante do Senhor, mas logo depois caíam. Aquele que escreve muitas coisas ali, Salomão foi um assim, que ele viveu e falou, olha Senhor, olha, pede o que você quer, Salomão. Senhor, eu quero sabedoria para cuidar do teu povo. Poxa, ninguém me pediu isso. Que coisa maravilhosa, você poderia pedir, porque eu estou te falando que você, e Deus pontuou, mas um homem que se encheu tanto, e depois se perdeu, porque deixou o quê? Não permaneceu fiel. E você vai ver muitas vezes na palavra desses reis, e desses, né, que juízes foram levantados, que falaram, olha, o seu filho não permaneceu naquilo que começou, aquilo, não, então tudo tem uma sequência que a pessoa pode começar bem, mas depois, olha, não permaneceu fiel ao Senhor, não estava fiel ao Senhor. Queridos, uma coisinha que você cai, e você não permanece fiel, aquela desanda toda a sua vida. É por isso que nós vamos andar com homens e mulheres que são fortes, aqueles que vão poder apontar para nós, falou, querido, volta. Deixa eu perguntar uma coisa para você, tem alguém na tua vida que tem uma cordinha, que você libera, que ele pode pegar aquela cordinha e falar, volta? Quem você tem assim na tua vida? Que pode dizer, volta, que você dá essa liberdade para fazer isso? Nós vamos ter assim, querida, a nossa vida tem que estar aberta para receber. Eu falo, não é assim, permanece aqui, você está saindo do foco, e nós precisamos voltar mais e mais para aquilo que o Senhor tem colocado, amém, gente? Ai, pastor, que cordinha que é essa? É a tua vida dando disposição para pessoas que realmente, que você conhece, gente. Paulo escancarou a sua vida para Timóteo, você sabe, olha, você sabe como eu vivo, você sabe o que eu ensino, e você sabe qual que é o meu propósito de vida. Eu tenho um chamado sobre a minha vida, e esse chamado realmente é
conquistar vidas, é pregar o evangelho, é trabalhar isso, é apostolado, estabelecer igrejas. E Paulo trabalhou bem de perto com Timóteo e falou essas palavras, querido. Qual é o meu propósito? Qual é o final das coisas na qual eu estou envolvido? Qual é o fechamento das minhas coisas? Será que os fechamentos daquilo que eu tenho proposto a fazer agora vai me levar a ter uma vida com Deus na eternidade? Porque, querido, se não for fazer isso, se lá na frente você vê que lá pode dar um prejuízo para a tua vida e tua família, corta agora. Para agora que você está fazendo. Porque não é o que você começa bem, mas é como você vai concluir as suas coisas em Deus. Como vocês estão entendendo? Amém, gente? E nós precisamos alinhar nesse sentido, permanecer naquilo que Deus está falando. O que Deus tem falado para nós como igreja, vamos permanecer nisso. Queridos, você acha que a nossa vida, muitas vezes nós paramos, Senhor, nós precisamos orar, passa momentos de como crise, da gente falar, Senhor, por onde o Senhor quer nos levar agora? E há momentos que a gente, agora vamos, é aquilo que eu falo, queridos, cada um de nós, eu, você, se a gente não tem uma consciência de permanecer no Senhor, vai ter momentos que assim como o frio faz, a tua vida pode esfriar. E quando esfria, você já começa, não sei, não está quente, vai dar gripe, está muito vento, está muita coisa. Então, você começa, e é nessa hora, queridos, que Deus quer colocar uma chama no nosso coração, da gente se posicionar como homem ou mulher de Deus. E de falar para as pessoas, olha, você sabe o que eu tenho te ensinado, você sabe como eu vivo, você conhece a nossa casa, você conhece a nossa família, você conhece os nossos princípios, você conhece os nossos limites. Pais, estabeleçam na sua casa limite para os filhos. Pai, querido, aqui em casa é assim. Eu estava ouvindo uma palavra hoje, me lembrei dela aqui agora, e um podcast, um pequeno detalhe, eu quero te dar um toque também quanto a isso. Tem muitas pessoas que transferem alguma pergunta assim para Deus. E às vezes vai falar do pastor. Já ouvi pais aqui falando, não faz isso que o pastor está te vendo, hein? O pastor está... Querido, não faz isso para as crianças. Em nome de Jesus. E não faz isso diante de Deus. Não faz isso que Deus fica triste com o que você faz. Pais se posicionam. Filho, não faça isso, porque o papai não quer que você faça, porque na nossa casa tem princípio. Porque se você fala, não faz isso, o papai do céu está vendo. Daí o filho vê você fazer a mesma coisa, está vendo? O problema é Deus. Papai do céu está vendo eu, está vendo meu pai também. E meu pai está fazendo, eu vou fazer igual meu pai. E tem muitos filhos se perdendo. Por quê? Porque tem uma referência com Deus de acordo com aquilo que está vendo do pai da terra. E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Nós precisamos assumir os compromissos. Falando, na nossa casa tem limites. Mas fulano faz. Fulano faz é fulano. Todo mundo está fazendo? É todo mundo, mas na nossa casa nós permanecemos na palavra do Senhor. É um princípio que Deus coloca, e na nossa casa os nossos filhos vão saber que é assim. Eles podem não entender na hora, mas lá na frente você vai, filho, lembra que nós oramos? Lembra que nós falamos isso? Colocamos limites e tal? Que ele tem coisas que teu filho não pode participar, gente. Não pode. Pastor, mas todo mundo vai. Todo mundo vai, mas não teu filho, ele é no mundo. Todo o mundo vai. Mas a igreja do Senhor não vai. Aqueles que são diferentes não vão para este lugar, porque vai contaminar, queridos. Vai ser influenciado naquele lugar. Teu filho está lá sozinho com uma sala, vamos supor, de 30, 40 alunos, e professores ainda que se não tem temor a Deus, falando um monte de bobeira na cabeça dele, você acha que ele não vai ser influenciado lá? Mas se ele tem um pai, não, você vai ficar aqui, querido. Porque na nossa casa tem presença de Deus, na nossa casa tem amor, na nossa casa tem oração, e a oração vai mudar isso. Posicionamento precisamos ter, queridos, para permanecer na palavra de Deus. Quem não permanece, queridos, o que acontece quando Jesus falou lá em João 15? Aquele que, presta atenção, que ainda não é só, ainda é permanecer, eu nem vou entrar em João 15 hoje aqui, né? Que ele diz, aquele que permanece em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto, porque se permanece em mim e não dá fruto, o que ele faz? Ele corta. Não, eu estou
Não, eu falei lá que, falei, pastor, você falou, falei, ó, estamos lá, querida, a nossa igreja não pode. O pastor falou que não, querido, não é pastor, não é igreja. É o que a palavra de Deus diz, é princípio. Não negociar, nós não negociamos. É o princípio da palavra. Então precisamos guardar a nossa casa, permanecer naquilo, o que Paulo falou, naquilo que você aprendeu, e ele dá uma dica, olha, Timóteo, aquilo que você aprendeu da sua avó e da sua mãe, que é as Sagradas Escrituras, eu sei que está permanecendo no teu coração, tenho te conhecido, e tenho te chamado para perto de mim, você sabe o que eu creio, você sabe o que eu prego, o que eu ensino, o que eu vivo, e você sabe o meu propósito de vida. Sabe, queridos, Deus tem colocado muitos aqui em lugares de evidência no seu trabalho, ou e vai colocar em lugares altos, mas você nunca perca o propósito, querido. Se não for para adorar ao Senhor, se você, não for para você testemunhar do amor de Deus lá, é fria para a tua vida. O inverno pode chegar, querido. O inverno chega lá e você vai, não, olha, eu estou no meu chamado. Chamado o quê, querido? Sabe que o diabo chama também, né? Tem muita gente que está com um chamado do diabo aí e não sabe. Deus chama para permanecer nele, e nele você dá fruto, que dá glória para ele. Que fruto nós estamos dando? Amém, gente? Eu quero frutificar para o meu Deus, porque onde que Deus te colocar, Ele vai prosperar a tua vida, vai abençoar a tua vida. Se está nele, se está diante dele, as coisas vão acontecer. Então qual é o final das coisas? Qual é o propósito da minha vida? Talvez você pode falar, querido, e não é mal nenhum nisso. Talvez nessa noite, muitos de nós vai ter que falar, Senhor, eu ainda não sei qual que é o meu propósito. Eu estou neste trabalho, Senhor, será que isso tem agradado ao Senhor? Queridos, a melhor pergunta para fazer para isso é para o Pai. Senhor, me ensina. Será que eu tenho te agradado com as minhas atitudes? Será que a minha empresa está louvando o teu nome? Se não tiver, Senhor, o que eu posso fazer para mudar? Porque daí eu vou permanecer, Senhor, eu quero permanecer na tua presença. E quando nós permanecemos, queridos, o Senhor Jesus falou aqui, ó, permaneça aqui. E quando o Espírito vier, vai permanecer em vocês. E daí vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem para o Pai. E o Pai vai conceder. O Pai vai abençoar se vocês permanecerem em mim. Olha o que Paulo nos ensina no verso 11 desse texto ainda. Ele diz que nas perseguições e dificuldades, ele disse que ele estava vivendo nisso. Eu só peguei, você pode ler o texto completo ali no 11. O Senhor, porém, Ele me livrou de tudo isso. Eu só tinha separado o texto aqui, mas deixa eu voltar ali então sabe quanta perseguição e quanto sofrimento eu suportei. E o que me aconteceu ali em Antioquia, Icônio e Listra, o Senhor, porém, me livrou de tudo isso. O Senhor me livrou de tudo isso. Ele falando isso, escrevendo a Timóteo. Sim, e todos que desejavam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. Quantos querem viver uma vida de devoção a Cristo Jesus? O que está acompanhando ali com nós? Vai sofrer o quê? Perseguições. Exatamente de pessoas que falam, o que você pensa sobre isso? Peraí, queridos, é aquilo que falou, olha, o nosso ensino tem que ser daquilo que nós cremos, o nosso propósito de vida, a nossa vida na nossa casa tem que ser assim. Eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Vocês querem servir outros deuses? Vocês querem fazer outras coisas, continuar nessa vida? Porém, a minha casa, nós servimos ao Senhor. Amém, queridos? São posicionamentos que nós temos. E ele diz, sim, todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo, sofrerão perseguições. Mas eu anotei duas frases aqui, que pode acontecer tudo, de perseguição, tudo na nossa vida, querido. Mas o que Paulo declarou, falou, olha, o Senhor nos livra de todas. Se permanecermos nele, o Senhor vai nos livrar de todas. Se nós temos um propósito na nossa vida. Se nós temos um propósito. E nós precisamos cada vez mais caminhar no propósito que Deus tem para nós, como indivíduos, e orar muito mais. Ore por nós, queridos, como liderança nesta casa, como pastores, de jamais nós perdemos o foco e o propósito que Deus tem nos colocado nessa cidade. Trazer realmente o caráter de Deus, mudanças nas famílias, restauração de vidas.
Amém, queridos? Deus quer te usar poderosamente. E outra frase que eu anotei aqui que é para quem deseja. O versículo 12, sim, todos que desejam ter uma vida. A perseguição não vai ser para tu, vai ser para todos aqueles que desejam ter uma vida diante de Cristo Jesus. Todos os que desejam. Precisa haver esse desejo. E quem tem o desejo vai saber que vai ter perseguição. Talvez para você, queridos, quantos nessa semana, se você está enturmado nas notícias, a pessoa sabe que você é um cristão e precisa saber muito bem que você é um cristão. Quantas perguntas não vão ser para você? Falou, você viu lá o pastor que fez aquilo? Você viu lá em tal lugar que fez aquilo? Você vê aquele lá que faz aquilo? Querido, nós não somos advogados, nada de ninguém. Nós falamos, querido, nós cremos num Deus que é poderoso. Se fez alguma coisa que precisa estar diante, vai ali. Agora, se é uma mentira, se é um engano, vai vir à luz. O Deus que eu sirvo. Amém, queridos? Aqueles meninos lá na fornalha, vocês vão adorar? Falou, nós não vamos adorar. Mas isso aconteceu, olha, se Deus quiser nos livrar, lá na fornalha vai nos livrar, mas se não quiser, nós só vamos adorar Ele, porque nós não... Por quê, queridos? Porque a palavra está aqui dentro, não está aqui. Ela está no coração. São meninos que permaneciam na presença do Senhor, que não negociavam princípios. Vai ter que comer a comida, queridos, aquilo não é simplesmente uma comida de um rei, mas era algo que era explícito, que era consagrado a demônios. E ele falou, olha, vocês vão ter que comer essa comida que o rei está dando, que é de demônios. Vai ter que comer, porque assim é aqui. Nós não vamos comer. Então prova agora. Dê-nos água para comer e vê se a gente não vai ser. Não, você vai acabar comigo, Daniel. Não, faz isso. Porque o Deus que nós servimos, que dá uma palavra, vai nos suprir sobre isso. Depois daquele período, não se achou jovens mais sábios, mais fortes, mais bonitos do que esses jovens que se colocaram de Deus. Por quê, queridos? Quando nós permanecemos em Deus, Deus faz. Deus cuida. Deus sustenta. Ele sustenta na sua palavra. Amém, queridos? E vai ter momentos. Essa consciência precisa ter. Porque Misael, Azarias e Ananias, quando estavam lá, falaram, rei, fica sabendo de uma coisa. Nós somos jovens ainda, porque eu era bem jovem. Ele falou, se o Deus que nós servimos nos quiser livrar, Ele vai nos livrar. Se não livrar, nós estamos nas mãos dEle. Por quê? Porque eles sabiam que a vida deles, como era em Deus, sabia do tempo de comunhão com Deus, e sabia que a sua vida tinha um propósito. Senhor, eles estavam ali, sabiam porque que estavam na Babilônia, porque foram exilados ali, no contexto de reis que faziam coisas, e eles estavam ali sendo pegos, porque não tinha nada a ver, mas não negavam o Senhor, viviam no Senhor, tinha um propósito. Agora, teve alguém que morreu bem terrivelmente assim, queridos, que Deus não livrou? Na frente, próximo de Jesus, queridos, João Batista, degolado. Por falar o quê? Por uma perseguição, por falar a verdade. Falou, você está fazendo coisa errada, filho. Você está com a mulher do teu irmão, está em coisa que proíbe tudo, o que é isso? Ele ficava falando. Estevão, na sua juventude também, pregando lá, foi colocado no ministério, pregando a palavra. Daí arrumaram alguém para mentir sobre a vida dele. Está vendo, querido? Mentiram, pessoas se levantaram para mentir, e ele não perdeu tempo, falou, olha, vou falar uma coisa para vocês. A nossa vida está em Cristo. Começou a pregar. E agora vocês estão aqui fazendo. Começaram a apedrejar. E é na Bíblia o único que você vai encontrar as palavras, igual que Jesus lá na cruz diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Estevão olhando, eu vejo os céus abertos, o trono de Deus, Jesus à direita, em pé. E ele falou, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Queridos, daí se não é uma experiência com Deus aqui, o que é isso, gente? Porque quando eu tenho uma experiência de permanecer nele, eu não temo as más notícias, eu não vou temer, porque a minha vida está nele, eu tenho propósito nele. Se não for para te adorar, Senhor, eu não me manda ter uma empresa, não me manda fazer nada, se não for para ser para a glória do teu nome, não sirvo. Amém, gente?
Eu sei que tem irmãos aqui, queridos, que o seu trabalho está te apertando demais. Tem irmãos que têm, Senhor, eu quero colocar meu trabalho diante do Senhor. Queridos, e pode ter certeza, permanece no Senhor. Se o teu coração está nele, você quer fazer a obra e tem algo que está te atrapalhando, o Senhor vai abrir as portas, não tenho dúvida. Como o Senhor tem feito em muitos aqui. Mas aonde está teu tesouro? Se o teu tesouro está só no emprego, está no que o salário pode oferecer, é uma escolha. Mas se está no Senhor, Ele vai conduzir todas as coisas. Amém? Amém, gente? O versículo 14. Paulo ainda falando essas coisas, vai vir perseguições, mas o que ele diz no verso 14? Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Olha, Timóteo, a minha vida, você sabe o que eu ensino, você sabe como eu vivo, qual é o meu propósito. Olha, vai haver perseguições para aqueles que decidem, aqueles que desejam ter uma vida de devoção a Deus. Agora você, Timóteo, tem andado comigo, está aqui, eu digo uma para você. Permaneça. Você deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Queridos, permanecer fiel ao ensino e você viver aquilo que você diz. Viver na palavra. Amém, gente? Quantos querem viver? Eu quero viver uma vida cada vez mais assim. Permanecer fiel naquilo que foi ensinado. Capítulo 4 de 2 Timóteo nos diz que, continuando Paulo falando, ele diz que viriam tempos difíceis, queridos. Olha o que ele diz a partir do verso 1. Eu lhes digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia vai julgar os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Eles rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Será que foi a carta lá para aquele tempo que Paulo falou para Timóteo, queridos? Ou essa carta chegou para nós nos tempos nossos? Eu lhes digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo, que um dia vai julgar os vivos e os mortos. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo, quer a ocasião seja favorável ou não. Agora o versículo 5, olha o que Paulo diz para Timóteo, 2 Timóteo 4, 5. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize tudo o que o ministério que lhe foi confiado. Manter, permanecer. Você, Timóteo, olha, vai vir muitas coisas terríveis. As pessoas já não mais escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos. E buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Mas você, Timóteo, deve manter sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Queridos, manter sobriedade, permanecer, não ter medo, trabalhe para anunciar. Agora, pastor, mas como fazer isso? Humanamente falando, é impossível. Falando de homens, falando de mulheres, de crianças, no lugar que nós vivemos, é impossível, queridos. Mas é por isso que a palavra de Deus nos diz e nos garante, e eu quero declarar sobre isso, que somente nós conseguimos com a ajuda do Espírito Santo. Que o texto que nós lemos diz, olha, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês. E o texto diz também que o Espírito Santo, ele vai vir permanecer em vocês.
E que Jesus falou, olha, virá o Espírito Santo, ele vos levará a toda a verdade, vos ensinará, vos consolará, vai convencer. Sabe, querido, nós estamos vivendo uma época, a gente precisa orar muito pelos nossos jovens, adolescentes, nessa ida para as faculdades. As faculdades estão terríveis, porque se ele não é bem doutrinado, no sentido do ensino puro da palavra, a primeira confronto que tem com as coisas aí no mundo, as pessoas, os professores que estão preparados de uma coisa natural, vão iludir com coisas que eles vão falar, não, mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? É aquilo que Satanás fez com Eva, muitos professores malignos sendo levados assim, que não têm conhecimento da verdade, eles vão fazer a mesma coisa. Será que é bem assim mesmo? Espera aí, não é assim não. Você vai ser igual a Deus. Você vai ser conhecido. Tem muitos jovens servindo na casa de Deus, chega na faculdade, em confronto, primeiro não, mãe, o que você conhece? Não, eu só conheço a música, 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, tralalalala. A palavra pode estar dentro, querido, mas se não é vida, se a gente não emplacar, por isso que a palavra de Deus fala, ensine a criança, quando ela está na mesa, ensina a criança caminhando, ensina a criança, o que Paulo está falando aqui, Timóteo, você sabe como eu vivo, você sabe o que eu sou em casa, você sabe o que eu tenho te ensinado, você sabe o que é a minha vida, você sabe o que é minhas lutas, você sabe que eu tenho prisões, que eu tenho coisas, mas você sabe o meu propósito de vida, de agradar ao Senhor. Queridos, a nossa casa precisa ser recheada disso, porque o filho que tem isso na sua casa não vai ser confundido com o professor. Porque ele vai chegar em casa, pai, o professor falou um monte de coisa lá, filho, também cá, vamos estudar sobre isso agora. O pai também não sabe algumas coisas, vamos procurar ajuda, vamos para a palavra de Deus, e não adianta debater, vamos orar. Tem momento que tem que baixar a cabeça e orar. Muita coisa nós ensinávamos para o Tiago, quando ia numa escola, pai, mas está acontecendo isso, filho, na hora que for acontecer isso, abaixa a tua cabeça ali e começa a orar em línguas. Você é batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo está dentro de você, vai renovar a tua mente, vai trabalhar no teu coração. Falamos a mesma coisa para a Mariana. E tem momentos que tem, você não vai ter. Não adianta querer confrontar para alguém que já vem só para querer bagunça, gente. Quantos estão entendendo? Mas é responsabilidade nossa. Então nós precisamos saber o que nós estamos fazendo em casa, como está a nossa vida. Não somos perfeitos, longe disso, querido. Temos crises como qualquer um, temos situações, mas nós temos a palavra. Senhor, o que nos basta é a tua palavra. E o que está dentro de mim não é falso. Precisa ser algo verdadeiro no nosso coração, que impulsiona a nossa vida, querido. Quem sabe nós estamos matando nossos filhos com as palavras. Nós estamos querendo impor algo para eles que nem nós alcançamos. A experiência deles com Deus precisa ser, querida, a tua experiência precisa ser também. E a gente vê muitas vezes maridos que talvez venham ou estão envolvidos que não têm uma experiência com Deus, mas quer andar na rabeira da mulher. Não, ela ora. Então eu vou na rabeira da oração dela. Não, cada um precisa ter sua experiência de oração, querido. Ninguém vai orar igual, você é diferente. A mulher, por necessidade, vai usar 100 palavras, você vai usar 3, 4. É comprovado isso, não estou falando nada. A mulher precisa falar mais, sim ou não, gente? Sim ou não? É uma necessidade, Deus fez assim, né? O homem é mais razão, agora o homem, né? Não é que agora, mas se é pontual, se a tua oração, queridos, poucas palavras, mas uma oração que está do teu coração, em Deus, amém, gente? O Senhor quer fazer um obra tremenda na nossa família, mas nós precisamos começar. Não ande na rabeira, porque, em casa é uma bênção, porque minha mulher ora, então minha casa é uma bênção. É uma bênção, mas pensa que ela pode dobrar a bênção? Porque você pode, como um homem de Deus, se levantar para orar, para fazer a obra. As crianças têm sido algo tremendo de oração. Eu posso dizer que as crianças estão dando um show, queridos. Se eu chamar aqui, aleatoriamente, né, várias pessoas para vir fazer um devocional aqui na frente, tem muitos que vai falar, devocional, o que é isso? As crianças estão fazendo devocional, Deus está falando com elas, estão compartilhando, estão dando experiências em cima daquilo. Sim ou não, gente? E nós precisamos ser isso. O que nós estamos fazendo? Pai, vai fazer... Não, filho, tanto faz, lá ou aqui, o importante é você estar aqui. Não tanto faz não, querido, tem princípio da palavra. Vamos do que a palavra de Deus diz e o que ela traz sobre as nossas vidas.
Amém, gente? Permanecer em Deus é receber tudo que Deus tem para nós. Ele tem bênção para todos nós. Nós vamos viver na vida com Ele. Amém, gente? Nós só vamos conseguir com a ajuda do Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo que nós precisamos agir. Eu quero ler um último texto com vocês para a gente orar. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. Mais uma vez Paulo, queridos, poderíamos ficar muitas coisas que Paulo aqui está ensinando, e aqui para a igreja de Corinto ele diz, olha, a minha mensagem, as minhas pregações, elas foram muito simples. Queridos, Paulo falando, e o Paulo era um doutor, sim ou não, gente? Paulo tinha umas palavras, Paulo tinha estudado o negócio, e ele falou, olha, eu não vim com palavras persuasivas, né, que ele diz aqui, olha, a minha pregação é muito simples, em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, eu me firmei aonde? Eu me firmei no poder do Espírito. Eu agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, uma palavra, queridos, para a minha vida e a tua vida nessa hora, que nós precisamos permanecer e depender do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que está em nós, é Ele quem faz, querido. É Ele que nos ajuda, é o Espírito que está em nós, é nele que vai ter a paz, a alegria. Quando você precisa de algo, um ânimo, é Ele que tem a longanimidade. Eu preciso ajudar as pessoas, como falou, o Espírito que está em mim vai me levar a fazer a bondade, porque bondade está nele, não é? O Espírito é um, e as 9 qualidades estão ali, alegria, paz, domínio próprio. E às vezes nós não vamos, parece que não vai dar certo, mas naquela hora o Espírito Santo me ajuda, e naquela hora você vê que você fala, gente, como que eu consegui controlar, dominar? Querido, nós não conseguimos, mas com a ajuda do Espírito Santo, Ele veio e atuou em nós, e nós dominamos, porque o Senhor nos colocou para dominar, lembra a palavra, queridos? O Senhor nos colocou para ser cabeça, para a gente dominar as coisas, mas é com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo. Por isso que essa palavrinha para nós é chave, é de permanecer nele. Porque você pode falar, poxa, semana passada eu estava tão legal, tal negócio, agora essa semana já estou tão para baixo, o que aconteceu? Você tem que ver, porque em algum lugar você não permaneceu. Porque os sentimentos querem vir, vai vir medo, vai vir situações, mas nessa hora eu tenho que parar. Aí vale a pena saber quem eu vou contar, com quem eu vou abrir o coração. Com pessoas que eu conheço, que vão orar por mim, vão trazer uma palavra de ânimo, vão me levantar. E sobre levantar, sobre isso, vocês estão bem cheios dessa semana, amém, queridos? Vocês aprenderam o que essa semana na célula? O que é para... Olha, quem foi na célula? Foi Barnabé, não foi, gente? E Barnabé foi o que, gente? Encorajador. Queridos, o que Paulo está fazendo com Timóteo, quando era Saulo ainda, ele estava lá em Tarso, lá estava perdido, os irmãos estavam com medo dele, mandaram, vai para Tarso lá e fica, ele estava lá perdido, foi encontrado dentro de uma casinha lá, sei lá, fazendo o que está fazendo lá, mas Barnabé, o encorajador, fala, eu sei, as pessoas estão com medo, mas eu sei o que Deus fez no coração de Saulo, eu sei a obra que está no coração dele, ele foi lá, levantou a vida desse homem, falou, Saulo, o que você está fazendo aqui, meu querido, vamos lá, levou ele para, aonde que ele levou, queridos? Para a igreja. E ele permaneceu com os irmãos por 1 ano, sendo ensinado, sendo preparado, pregando, envolvendo naquilo lá, uma preparação. Por quê? Porque tem um Barnabé, que nós sabemos, né? Você sabe que Barnabé não é nem o nome dele, né? Era o apelido dele. José das Consolações, um homem que era bom, piedoso, tinha um coração entregue ao Senhor. Tudo que eu tenho é teu, ele declarava. Ele tinha posse, sabia que a igreja estava ali, ele vendeu o que ele tinha e ofereceu ao Senhor. Senhor, o que eu tenho está aqui para abençoar as vidas, para abençoar. Amém, queridos? Quantos desejam, queridos, e falam assim, olha, eu preciso permanecer mais. Eu preciso ter lugar de permanecer. Eu quero orar por você, queridos, eu já estou aqui na frente.
Nós precisamos mais permanecer diante da presença do Senhor e pedir que o Senhor me ajuda. Se você tem o Espírito Santo, querido, presta atenção, eu preciso permanecer naquilo que eu já tenho alcançado. Se você não alcançou algo em Deus, se você está vazio, você vai permanecer no quê? Então você precisa falar, Senhor, eu preciso ser cheio. Eu preciso que nessa noite o Senhor venha tomar conta do meu coração, ministrar a minha vida, Senhor. Porque depois de eu ter essa experiência com o Senhor, não porque alguém falou, não porque minha esposa está testemunhando o que está vivendo, não porque o meu esposo falou o que está acontecendo, não porque o meu filho no brilho está vivendo, olha, eu estou aqui, meu filho, ele insistiu para mim vir essa noite, ele insistiu, não, querido, esse fogo tem que queimar no nosso coração. O que Deus tem para você é individual, a experiência que Deus quer dar é para você nessa hora, é para a minha vida. Sabe, querido, aqui tem uma mulher de Deus que ora, pastora Mendes ontem, como tem impulsionado o negócio, ela ama a leitura, ama ler, tem cada momento que para, ela fala, vem cá ver o que Deus está falando, e aí em cima daquilo Deus começa a mover meu coração. Eu posso confessar, não tenho um gosto por leitura como ela tem. Quantos tem gosto por leitura aqui? Amém. Fique a tua mão levantada, querido, se você tem gosto. Que o Senhor te abençoe e ajude, onde você estiver, querido, de incentivar, de falar. Quem não tem gosto pela leitura? Senhor, abençoa cada vida, Senhor Jesus, que possa realmente com leitura sadia, Senhor. Pai, não é qualquer coisa, tem muita baboseira sendo escrita também por aí. Pai, nós pedimos nessa hora que a revelação do Teu Espírito conduza nessa hora. Porque o que vivifica, Pai, é a Tua palavra, que acima de tudo, Pai, se não lê livros, Pai, que a Tua palavra, principalmente seja aquilo que queima no coração. A Tua palavra, Senhor, assim como o salmista falou, Senhor, eu escondi, eu guardei a Tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra o Senhor. Pai, que a palavra seja ativa no coração dos meus irmãos, nessa hora. E nessa noite, Pai, nós queremos estar neste lugar, permanecer no Senhor. E agir no poder do Teu Espírito, Senhor. Espírito, faz a obra nos nossos corações, nesta hora, Senhor. Queremos ser cheios e permanecer neste lugar. Dá-nos sabedoria, direção, em nome de Jesus. Queridos, enquanto cantamos, eu não vou nem pedir para você ficar em pé, eu já peço para você ficar em pé, já vim para frente, né? Se você deseja isso, de permanecer mais, ou se nessa noite você precisa confessar, Senhor, eu não sei nem o que é permanecer, porque eu nem cheguei. Talvez é um nível da gente chegar e permanecer, mas quem sabe você está tão lá embaixo, que nessa noite você precisa falar, Senhor, eu quero chegar num nível mais na Tua presença, Senhor, eu quero experimentar algo novo do Senhor. Talvez nessa noite você fale, Senhor, eu quero algo novo do Senhor, para que eu possa realmente sair da onde eu estou. O que eu preciso urgentemente nessa noite, é sair da onde eu estou, para entrar no novo nível. O Senhor quer levar-nos no novo nível nessa hora, queridos. E depois Ele quer colocar pessoas sobre a tua vida que vai ajudar, vai ser aquele realmente um respaldo, aqueles que vai ser como Barnabé nessa hora, um encorajador, que vai te encorajar você para esse lugar, que vai assumir um compromisso de interceder, de orar pela tua vida na semana. Então, fique em pé, e você que deseja isso, vem aqui para frente, ajoelha e fala isso para o Senhor. Amém, queridos? Vamos ter esse tempo, enquanto nós cantamos, adoramos o Senhor. Se você deseja isso na tua vida, vem para frente aqui, vamos orar juntos, vamos apresentar diante do Senhor nosso coração, amém?